Uma palavra a pregar, mensagem poderosa. Bom dia, bom sábado para você que está em casa, bom final de semana para você. Eu espero que a paz de Cristo esteja contigo nessa manhã. Eu espero que as suas famílias estejam em Cristo, estejam com o Senhor Jesus. Eu estou aqui, me chamo Presbítero Patrício, participando desse programa para levar a palavra para você, para levar uma palavra genuína de Cristo para a sua casa, para a sua família. E desde já eu peço a você que compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo ao máximo de número de pessoas possíveis, aos seus irmãos, ao seu pai, à sua mãe, ao seu esposo, à sua esposa que deve estar no trabalho, a quem você puder, compartilhe ao máximo esse vídeo. E também toca no sininho, ativa o sininho de notificação, ok? E espero que nessa manhã, junto comigo aqui, eu e você, nós possamos compartilhar da palavra, que essa palavra venha tocar o seu coração, que essa palavra venha surtir efeito na sua vida e na vida daqueles que vão assistir esse programa, que vão assistir conosco esse sábado maravilhoso aqui na presença de Deus, ok? Então vamos para o momento da palavra. Você que está em casa, você que tem uma Bíblia, ou no celular, ou a Bíblia física no papel aqui, né? Você que tem um livro, abra comigo em Lucas capítulo 15, ok? Lucas capítulo 15, versículo 1. A gente vai ler o versículo 1 e depois a gente vai para o versículo 8. Você que está em casa, você que possui a Bíblia, abra. Muito importante a gente não só ter a Bíblia em casa, não só ter ela aberta no Salmo 91, ou Salmo 23, ou Salmo 124. Mais importante é ler, é estudar a Bíblia, é praticar a palavra de Deus. Então você que abriu sua Bíblia, a gente vai ler aqui. Lucas capítulo 15 diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você pode ir agora para o 11. Versículo 11. Jesus continuou: O homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Pai, quero minha parte da herança. O filho pediu ao pai. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com dos seus cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroboeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ok? Você pode ver a conexão dessas 3 parábolas aqui do que Lucas conta para nós. Lucas, ele está contando aqui a partir do capítulo 15, ele vai narrando uma história, 3 histórias, 3 parábolas. A primeira parábola que ele narra aqui, ele fala das ovelhas perdidas, da ovelha perdida. São 100 ovelhas que o pastor tem, e o pastor de ovelhas vai levar elas para comer, para pastos verdejantes, vai passear com elas também, vai levar elas para fazer necessidades, e uma dessas ovelhas se perde. Então o pastor, ele pega as 99, leva
pro aprisco, ele deixa elas protegidas, guardadas, e ele vai em busca dessa ovelha que se perdeu. Ele largou as 99, deixou em segurança e foi em busca dessa ovelha perdida. Essa única ovelha. Ou seja, para esse pastor de ovelhas, aquela ovelha que se perdeu tem muito valor. Ela tem muito significado para ele. Ele já tem 99, mas aquela que se perdeu para ele tem muito valor. Porque faz parte do aprisco, faz parte da família dele, faz parte do rebanho dele. Então, por nada, ele vai deixar ela ficar perdida à mercê de lobos, à mercê das feras do campo. Ok? A conexão que a gente vai entrar aqui vai ter tudo a ver com o filho perdido também, o filho pródigo. E na segunda aqui, parábola, ele também relata de uma mulher que tem 10 dracmas, 10 moedas. E uma moeda ela deixa cair e se perde aquela moeda. Diligentemente, cuidadosamente, aquela mulher guarda as 9 moedas, deixa separada e ela vai procurar com a sua diligência, o seu cuidado, a sua preocupação, todo o seu esforço. Ela larga tudo e vai procurar aquela moeda, aquela única moeda. Das 10, ela ficou com 9 e aquela moeda para ela tinha também um valor inestimável. Ela já tinha 9 moedas, mas ela precisava daquela para ficar inteirada 10 moedas. Então ela tinha valor para ela, tinha algo que significava para ela. Então veja bem que a primeira parábola, a ovelha que se perdeu tem muito valor para aquele pastor. Na segunda parábola, a dracma que foi perdida também tem muito valor para aquela mulher. Ambos, tanto o homem, pastor, quanto a mulher que perdeu a dracma, foram em busca daquilo que já havia perdido. Eles estavam diligentemente, cuidadosamente buscando aquilo que se havia perdido. Para eles tinha um valor inestimável, era o rubi mais valioso para eles. E eles largaram tudo. Deixaram os seus afazeres diários, deixaram as suas ocupações diárias, o seu trabalho, e foram em busca desse bem que eles tinham como por valioso. Ok? Então Lucas ele vai relatando essa parábola que Jesus nos conta, o próprio Senhor Jesus nos conta, e ele chega na terceira parábola, e é essa parábola que eu quero aqui apresentar para vocês, a terceira parábola, que é do filho pródigo. Essa parábola que o Lucas conta, através do evangelho dele, que o Senhor Jesus nos mostra a importância, o valor de um homem perdido, de uma mulher perdida, de uma pessoa distante da casa do Pai. Nessa manhã de sábado, eu quero deixar essa palavra bem clara na sua mente, na sua casa. E o tema dessa mensagem é: na casa do Pai, a fartura de pão. Lembre-se, na casa do Pai, a fartura de pão. Ok? Então, vamos para a parábola do filho pródigo. Jesus continua contando, né? Depois das 2 parábolas, ele fala: um homem tinha 2 filhos. Você percebe que vai afunilando. Começa com o pastor com 100 ovelhas, perde-se uma ovelha. Aí vai na segunda parábola, a mulher tinha 10 dracmas e fica apenas perde uma dracma. Agora aqui não, aqui o pai tinha 2 filhos e vai se perder um filho. Veja que afunilou, veja que a história vai ficando mais complexa, a história vai ficando mais afunilada e a complexidade disso vai aumentando, ok? Então Jesus ele fala: um homem, um pai de família, tinha 2 filhos. E o mais novo, ele diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Daqui me faz parte, eu quero a minha herança. Eu quero dizer para você que está em casa me assistindo nessa manhã de sábado, que o filho, quando ele chegou a esse ponto de pedir a herança dele, ele está simplesmente dizendo: meu pai, para mim já morreu. Porque para você ter direito a uma herança, o seu pai precisa morrer para que você possa herdar aquilo do seu pai. Se eu tenho um pai que ele é fazendeiro, quando o meu pai chegar a morrer, eu vou herdar a fazenda do meu pai. Não é assim que segue? Não é assim o processo? Então aquele filho não esperou o pai dele morrer. Simplesmente ele, cansado da vida que ele estava levando, simplesmente ele, infeliz dentro da própria casa do pai, ele diz: pai, eu quero a parte da herança. Eu quero a parte da herança. Ou seja, para aquele filho, o pai dele já estava morto no coração dele. No coração dele, o pai dele já morreu. Porque quando eu peço uma herança para meu pai, eu quero a parte da minha herança. Eu estou dizendo para mim mesmo: meu pai já morreu para mim. Ele já morreu e eu quero minha herança, eu quero viver minha vida
como eu quiser, eu quero gastar o dinheiro como eu bem entender, eu quero gastar a minha herança, porque eu não vou esperar meu pai morrer, eu já quero gastar agora. Para mim ele já morreu. Então para esse jovem, aquele pai já estava morto no seu coração. E ele pediu a parte da herança. Bom, o pai, sem negar nada, né, pegou a parte da herança e deu aquele filho mais novo. Deu aquele filho mais novo a parte da herança. Aí o versículo 3 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, toda a sua herança, que ganhou do seu pai, e foi para uma região distante. Ele foi, reuniu todos os bens, toda a sua herança, todos os recursos, e ele foi para uma terra distante. Veja bem aqui você e eu, você que está me assistindo em casa. O filho, pensa comigo, o filho, na casa do pai, ele tinha proteção, ele tinha cuidados, ele tinha fartura de pão, ele tinha comida na mesa, ele tinha lençol limpo, cama feita, estava confortável, era aquecimento na casa dele contra o frio, ele estava protegido dentro da casa do pai dele, não é verdade? Dentro da casa do pai dele, ele estava sendo cuidado, sendo amado, sendo assistido pelo pai dele. Só que aqui ele abre mão disso tudo, e ele pede a parte da herança, e a Bíblia fala que ele vai para uma terra distante. Ele está indo para onde? Para uma terra distante, longe da proteção do pai, longe da mesa farta, longe do aquecimento da casa, longe da proteção diária, da provisão do pai, dos cuidados, do amor, do afeto. Ele está indo longe de tudo isso. Olha que perigo é nós sairmos da casa do pai. E aqui eu coloco para você desde já que a casa do pai é a fartura de pão. Na casa do pai a proteção. Na casa do pai há abrigo, há calor, há vida, há alegria. Na casa do pai há renovo. Na casa do pai tem proteção. Na casa do pai tem provisão. Você que está me assistindo hoje aí, nesse sábado, nessa manhã de sábado, você que se distanciou da casa do pai, achando que lá fora tem coisas melhores, achando que lá fora tem o melhor pão, a melhor roupa, a melhor água, o melhor vinho, o vinho mais doce. Você que está achando que lá fora tem tudo isso melhor, você vai ver comigo nessa história que não é bem assim. Assim fez o filho mais novo. Pegou toda a herança, tudo que tinha, foi para uma terra distante. E vamos ver no que isso deu. Olha as consequências disso. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou tudo. Tudo que ele tinha arrecadado, toda a sua herança, todos os seus bens, os seus recursos que ele adquiriu do seu pai, ganhou do seu pai, ele desperdiçou tudo. Olha só, vivendo irresponsavelmente, vivendo dissolutamente, vivendo de forma do jeito que ele queria, do jeito que ele almejava viver, de uma forma, entre aspas, livre. Ele queria estar livre do cajado do pai, ele queria estar livre para viver a vida que ele queria, que ele desejava, que ele almejava, que ele achava que ia ser bom. Só que aqui teve um porém, ele viveu do jeito que ele queria, de forma egoísta, de forma altruísta, de uma forma que ele achava que ia se dar bem. Só que a herança dele, os recursos dele se acabaram. Tudo que ele tinha, ele desperdiçou, vivendo uma vida dissoluta. E a Bíblia vai mais adiante, vai dizer: depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Vejam bem, você que está em casa me assistindo nessa manhã, ele gastou tudo que tinha, tudo, com amigos, com farra, com bebidas, com mulheres, com tudo que ele poderia ter gastado, ele gastou. E aqui os amigos eu coloco entre aspas, porque os amigos daquele homem, desse jovem, estavam perto dele, estavam ao redor dele enquanto ele tinha recursos, enquanto ele tinha dinheiro,
enquanto ele podia pagar a cerveja, a bebida, enquanto ele podia pagar a boate, enquanto ele podia pagar os carros, enquanto ele podia pagar mulheres, os amigos, entre aspas, estavam ao redor dele. Mas quando esse jovem perde tudo, gasta tudo, ninguém fica ao lado dele. Nem um amigo, entre aspas, que estava ali com ele nas festas, nos bares, na prostituição, com mulheres, nenhum fica perto dele. Nenhum. Todos se afastam, porque são amigos de interesse. Fuja nessa manhã dos amigos de interesse. Aqueles amigos que estão perto de você porque você tem dinheiro, porque você tem um carro, porque você tem uma casa boa, porque você tem um status, porque você tem uma posição bem sucedida. Fuja desses amigos que querem estar perto de você por causa dos seus recursos. Busque amigos, pessoas que estejam perto de você por aquilo que você é em Cristo, por aquilo que você é em Deus. Fique perto daquelas pessoas que te conhecem, aquelas pessoas que te entendem, que sabem que você chora, que você sofre, que sabe que se você mesmo estiver sem dinheiro, elas estarão do seu lado. Mesmo se você estiver sem recursos, elas estarão do seu lado. Isso são verdadeiros amigos. Busque amigos desse jeito, dessa forma, que tenham esse caráter, que tenham essas características, que não são amigos por interesse, mas são amigos para o que der e vier. Na hora do choro, eles estarão lá. Na hora da enfermidade, eles estarão lá. Na hora da morte, eles também estarão lá. Esses são os amigos de verdade. Não são aqueles que estão por interesse, ok? Então os amigos desse jovem, que não eram amigos, estavam ali só por causa do interesse, abandonaram ele. E nessa região onde ele estava, começou a haver uma crise muito grande de fome. Houve falta de alimentos, houve falta de recursos. E nessa região houve uma grande fome. E esse jovem começou a passar necessidade. A Bíblia fala que ele começa a passar necessidade. E essa necessidade é fome, falta de vestimenta, falta de recursos para moradia, falta de abrigo, uma falta de uma cama com cobertor para ele poder dormir. Aquele jovem, ele começou a passar essas necessidades. Ele se tornou de um jovem filho e que estava na casa do pai, que tinha fartura de pão, que tinha fartura de vinho, que tinha fartura de tudo naquela casa. Esse jovem agora se torna um morador de rua. É isso mesmo. Esse jovem se torna um morador de rua, um mendigo, pedindo pão, pedindo comida. E detalhe, ninguém dava nada para ele. Ninguém dava nada. E aqui eu quero falar com você sobre uma coisa, sobre a questão de sair da casa de Deus, sobre se afastar da casa do Pai, sobre ir para terras distantes, para lugares desconhecidos. Não saia da presença de Deus, não saia da casa do Pai, porque lá fora você pode se tornar um homem como esse jovem, um homem sem amigos, um homem sem pai, um homem que começou a padecer necessidade, um homem que estava, na verdade, morando na rua, virou um mendigo. Não fuja da casa de Deus. As consequências disso são terríveis. Sair da presença de Deus, sair da presença do Pai, da casa do Pai, onde há proteção, onde há fartura de pão, gera consequências terríveis. Talvez você que esteja me assistindo deve estar pensando, poxa, eu saí da presença de Deus, saí da casa de Deus, saí da igreja e realmente minha vida se tornou um inferno. A minha vida não vai mais para frente, é só ladeira abaixo, tudo dando errado, tudo arruinando, eu não consigo mais prosperar, a minha vida financeira é um fracasso, a minha vida amorosa no relacionamento é um fracasso, meu casamento é um fracasso. Tudo isso é porque a gente se afasta da casa de Deus, porque a gente se afasta da presença do Pai. Então esse jovem, aconteceu isso com ele, gerou essa consequência. Ele se afastou da casa do Pai e aqui está a consequência. Virou um mendigo, virou morador de rua e ninguém lhe dava nada. Cadê os amigos dele? Cadê aqueles amigos que estavam com ele nas festas, quando ele tinha dinheiro? Cadê os amigos que quando ele estava com dinheiro, com mulheres, estavam do lado dele? Nenhum apareceu. Nenhum para estender a mão. Nenhum. Amigo, você quer saber quem é amigo?
de você é quando você está enfermo lá no hospital e vai alguém te visitar. Aquele é amigo. Quando você está lá no presídio, que você, por alguma coisa, alguém está preso e alguém vai te visitar, esse é o amigo de verdade. Quando você está passando necessidade e alguém vai na sua casa, eu tenho aqui um sacolão para você, eu tenho aqui algo que vai te saciar a tua fome, a tua sede. Esse é o amigo de verdade. É quando você não tem mais roupa para vestir e chega alguém e vai dizer: ei, aqui eu tenho roupa de sobra, pega para você, meu amigo, e aqui é roupa de sobra, e vai te suprir. Esse é o amigo de verdade. É quando você está na lama, no fundo do poço, e alguém vai estender a mão para te tirar do fundo do poço. Esse é o amigo de verdade, ok? Então, continuando aqui, ele passando necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos e foi atrás de emprego. A Bíblia relata aqui, Lucas relata, que ele foi atrás de emprego. Só que o emprego que ele encontrou foi cuidar de porcos. A Bíblia fala que o único emprego que esse jovem conseguiu foi cuidar de porcos. Olha a humilhação que ele está passando agora. Não basta ser mendigo, mas agora está cuidando de porcos. Cuidando de porcos. E a Bíblia fala que ele está agora na lama, cuidando de porcos. E detalhe, a fome é tanta que ele está almejando, desejando comer, se alimentar da comida dos porcos. Veja você bem como é se afastar da casa do Pai, como é estar longe do Pai, como é estar longe da presença do Pai. Olha que situação esse jovem se encontra. Agora está aqui na lama, no fundo do poço, junto dos porcos. E para o judeu daquela época, que Jesus estava contando isso para os judeus em Israel, para aquela época, trabalhar com porcos, cuidar de porcos era um trabalho humilhante, porque o porco é impuro para os judeus até os dias de hoje. Então, almejar, desejar comer essa comida de porcos já era também muita humilhação. Era como se igualar aos próprios porcos. Aquele jovem estava se igualando aos próprios porcos, porque ele desejava comer da comida dos porcos. Olha que situação. Então, de repente, quando ele se viu nessa lama, no fundo do poço, de igualdade com os porcos, comendo a comida dos porcos, ele caiu em si. A Bíblia diz aqui, ó, caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem? E eu aqui morrendo de fome, comendo a comida dos porcos. Eu vou para o meu pai, eu vou me levantar, e eu vou dizer: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Me faz como um dos teus empregados, para eu comer melhor do que a comida dos porcos. Então aqui nessa mensagem tremenda, esse jovem se levanta, ele se ergue, e nessa manhã eu te convido também a você se levantar. Levante de onde você estiver, levante do fundo do poço, levante da lama e diga: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eis-me aqui, arrependido, querendo voltar para os teus braços, querendo voltar para a tua casa, querendo pelo menos ser teu empregado, para que eu possa me alimentar melhor. Nessa manhã, faça isso, se levante, ok? E olha a consequência do se levantar, do se arrepender, do dizer: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Olha a consequência disso. A seguir, os jovens levantou-se e foi para o seu pai. Nessa manhã de sábado, você pode estar pensando: poxa, Deus não vai me ouvir, Deus não está me esperando, Deus não vai me receber, Deus não vai me abraçar, Deus não está comigo, porque eu errei demais, eu pequei demais, eu fiz muita besteira, eu me prostituí, eu bebi, eu saí da presença do Pai, Ele não quer nem me ver, nem pintado de ouro. Engano seu. O Pai, de verdade, Deus Pai, Ele está assim, de braços abertos, para te receber. Está de braços abertos para receber aqueles que confessam, que se arrependem dos seus pecados, aqueles que querem voltar para Ele. Ele está de braços abertos, esperando por você nessa manhã, esperando por você se levantar e correr aos braços do Pai. Ele está te esperando para te abraçar, para te beijar e te chamar de filho novamente. Essa é a palavra dessa manhã para você que está hoje. Ele ainda te ama, Ele ainda te quer como filho, Ele ainda te considera como filho, se você se arrepender. Então aquele filho se levantou, foi correndo em direção ao pai, e o pai estava como? De braços abertos. De longe o pai estava esperando o filho, de braços abertos, e o pai, não aguentando
a alegria, ele correu também em direção ao filho. E ambos, o pai e filho, se encontraram e se abraçaram. E grande festa foi quando o pai encontrou o seu filho. E quando o filho volta para a casa do pai. Quando o filho chega na casa do pai, o pai mata o novilho, prepara uma festa, coloca a sandália nos pés do filho mais novo, veste ele com roupas novas e coloca um anel de honra. E o que tudo isso significa? Significa que o filho já não é mais escravo. Significa que o filho que estava na rua mendigando, sendo escravo, sendo mendigo, já não é escravo. Quando o pai coloca a sandália nos pés, o pai está dizendo: você não é mais escravo, você é o meu filho. Quando o pai coloca as vestes novas no filho, o pai está dizendo: agora você está com vestes novas, vestes de santidade, vestes novas, vestes santas, você é o meu filho. E quando o pai coloca um anel de ouro no dedo do filho, na mão do filho, ele está dizendo: você agora é meu filho e ainda continua sendo meu herdeiro. Meu herdeiro, tudo que é meu continua sendo seu. Ok? Então nessa manhã eu te convido a fazer como esse jovem. Esse jovem aqui, que fez besteira, saiu da casa do pai, saiu da presença de Deus, mas chegou um certo ponto da vida dele que as coisas apertaram, foi tão ruim, como você viu aqui na história. E ele voltou-se para Deus, ele caiu em si, e ele voltou para os braços do pai. Chegando na casa do pai, houve festa, houve roupas novas, sandálias nos pés e anel de ouro, de honra na mão daquele filho. Que nessa manhã você possa também fazer isso como esse jovem, para que Deus possa te receber da mesma forma como recebeu esse filho. Não importa o que você fez, o que você pecou, o que você fez de errado, o que você cometeu aí fora, não importa. O importante é você se levantar e ir ao encontro do Pai, para que Ele possa te receber como filho, você confessar os pecados nessa manhã de sábado. Amém? Que palavra abençoada, que ela possa invadir sua casa, o seu coração, a sua mente, a sua família, em nome de Jesus. Vou estar orando por você nesse momento agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, porque o Senhor é um Deus poderoso, misericordioso, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de amor. Quantas pessoas nessa manhã, Pai amado, estavam distantes da casa do Pai, estavam distantes de Ti, estavam distantes da igreja, estavam fora aí, mundo afora, pecando, adulterando, vendo pornografia, na bebedeira, no álcool, nos vícios. Meu Deus, quantas pessoas te deixaram, te largaram. Quantas pessoas, ó meu Deus, saíram da presença, deixaram a proteção de lado, abriram mão da proteção, abriram mão da provisão, abriram mão, meu Deus, do acolhimento, do afeto, do teu amor, do abrigo caloroso que é estar na tua casa. Eles abriram mão. Mas nessa manhã eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que através dessa palavra, eu creio que muitos que estão aí nesse sábado, nessa manhã, que estão em casa me assistindo, que estão no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, aonde quer que estejam, que eles possam se levantar, fazer como esse jovem, e ir até o teu encontro, e ir até os teus braços, ó Pai, dizendo: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eis-me aqui, arrependido. Pai, que eles possam se levantar e fazer assim, para que o Senhor possa recebê-los de braços abertos, colocar um anel de ouro, de honra nas mãos deles, colocar sandália nos pés, uma veste nova, uma veste de santidade, para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa a todos que nessa manhã tiveram conosco, ouvindo essa mensagem. Amém e amém. Ok. Quero falar da nossa igreja, Igreja Batista Maranata, né, da programação que existe da nossa igreja, que já faz parte da nossa vida, né? A agenda semanal. No domingo, amanhã, domingo, à noite, a partir das 18h30, culto da família. Você que vê que sua família está precisando de uma palavra, vê que o seu filho, a sua esposa, o seu esposo estão precisando vir para a igreja, venham no domingo. Todos os domingos, a partir das 18h30, um culto abençoado, uma palavra que vai tocar o seu coração, uns louvores, adoração que vai tocar a sua família também. Vai ter
Vai ser maravilhoso, vai ser abençoado para aqueles que vierem no domingo. Venha, traga sua família, traga o seu vizinho, traga aqueles que você possa convidar cada vez mais para vir no domingo a partir das 18h30. Será uma bênção. Também temos na segunda-feira a oração. Oração das 18 às 20 horas. Oração é muito importante na vida da gente que congrega, da gente que tem essa vida cristã, que vem para a igreja. Não basta apenas vir para a igreja, não basta apenas congregar, mas sim orar, ler a palavra, estudar. Tudo isso faz parte da nossa vida, né? Orar pela sua família, orar por uma causa perdida, orar pelos enfermos, orar pelos pastores perseguidos, orar pelo aporte de emprego, orar por tantos motivos, meus irmãos, que a gente precisa vir para a oração. São vários, aqui eu poderia citar vários, mas esses já são o suficiente. Venha na segunda-feira conosco orar a partir das 18 às 20 horas, ok? Na terça-feira é célula nas casas. A Igreja Batista Maranata trabalha em células. O que é isso? É reunião dos irmãos nas casas. A gente se reúne na igreja, mas também nos reunimos nas casas, nos lares. E o que acontece nas células? A gente se reúne nas casas, a gente compartilha a palavra, a gente ora, a gente louva, a gente tem comunhão nos lares. Que você possa também vir participar das células da Igreja Batista Maranata. É muito bom, é muito importante fazer isso. É comunhão. Atos dos Apóstolos diz que os apóstolos eles se reuniam na igreja e também se reuniam nas casas, orando, compartilhando da palavra, se alimentando, enfim. Eles tinham comunhão entre eles. Não é diferente na Igreja Batista Maranata. Nas quartas-feiras também tem um momento de oração. Mais uma vez, não basta vir para a igreja, mas temos que orar. Orar por causas perdidas, orar pelos enfermos, orar para que Deus possa abrir portas de emprego, para que Deus venha melhorar nossa vida financeira, orar pelo nosso casamento, orar pelos nossos filhos, orar por tantas coisas, né? Nós necessitamos orar. É muito importante a oração. Você está convidado na quarta-feira para vir para a oração das 18 às 20 horas. Nas quintas-feiras também não é oração, não é célula. Na quinta-feira é o culto rompendo em fé. Você vai vir para a igreja e vai vir para um culto cuja temática é rompendo em fé. Como é esse culto rompendo em fé? O tema já diz, é romper em fé. A sua fé pode mover montanhas. Você vindo para esse culto, você vai adorar o Senhor, você vai receber uma palavra do Senhor. Vamos orar pela sua família, orar pela sua vida, para que pela sua fé e a nossa fé, unidas, nós possamos romper barreiras, romper muralhas, nós possamos alcançar multidões e os nossos objetivos também através do culto rompendo de fé, ok? Na sexta-feira, o que acontece na sexta-feira aqui na Igreja Batista Maranata? Acontece a Escola Bíblica Maranata. E o que é a Escola Bíblica Maranata? A gente sabe que a escola, meu irmão, a escola é para ser ensinado. A escola é para a gente aprender. A escola é para a gente ter um norte, para a gente ter uma visão melhor, para abrir os nossos olhos. Escola Batista Maranata. Venha na sexta-feira para você aprender mais de Deus, buscar mais conhecimento de Deus, né? Buscar mais do Senhor. Eu te convido também a vir na sexta-feira, ok? Essa é a nossa programação. Essa é como a Igreja Batista Maranata trabalha. E eu agradeço você, meu muito obrigado por me acompanhar, por estar comigo até esse momento, nessa manhã de sábado. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Nós temos um chamado, uma palavra a pregar.